Paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus. Coisa boa é estarmos na presença do Senhor. Glória a Jesus. Nós queremos fazer menção dos irmãos que nos visitam. O esposo da nossa irmã Gilcleia, o Ailton, está ali. O esposo da irmã Maria dos Reis, Leandro, também está aqui. Graças a Deus. Que diremos aos nossos visitantes: sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma honra tê-los aqui conosco nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero convidar a irmã Nízia para vir aqui à frente. Glória a Deus. Nós vamos receber a nossa irmã Nízia como membro desta igreja. Nós vamos recebê-la por aclamação. Em nome de Jesus. Pode subir aqui conosco, se a senhora quiser. Amém. Graças a Deus. Fique de pé, igreja. Vamos orar pela nossa irmã Nízia, para que o Senhor abençoe a vida dela em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a irmã Nízia, Senhor, como membro desta congregação, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de tê-la aqui conosco, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando, dando vitória, dando graça à tua filha, bem como toda a sua família, meu Pai. E nós a recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a nossa irmã Nízia. Graças a Deus, está recebido em nome de Jesus. Irmã Márcia, tem avisos? Glória a Deus. Irmã Márcia Ferreira, a nossa segunda secretária, e ela vai fazer os avisos, vai dar os avisos nesta noite, em nome do Senhor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Seguem os avisos da semana. Terça-feira, ensino da palavra de Deus às 20 horas. Quarta-feira, círculo de oração às 8 horas pela manhã. Quinta-feira, a grande campanha, cujo tema encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 10, a partir das 20 horas. Sábado pela manhã, haverá Manhã com Deus, com o departamento infantil, a partir das 9 horas. Sábado também haverá o Chá das Rosas na residência da irmã Rosângela, a partir das 15h30. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. E domingo, culto de adoração a Deus, às 19 horas. Lembrando que a nossa congregação está realizando uma rifa para arrecadar fundo para o tratamento acústico da igreja. Os irmãos que queiram colaborar, procurar por gentileza a irmã Margarete, ou pelo WhatsApp, ou pessoalmente. Amém. Ainda faltam alguns números para serem completados ali na nossa rifa, e nós vamos realizar o sorteio após nós completarmos os nomes. Mas a quarta parcela do tratamento acústico da igreja já está pago, para a glória do nome do Senhor. Faltam somente 2 para nós quitarmos esse projeto em nome de Jesus. Nós quitarmos e entrarmos em outros projetos. Graças a Deus. Alguns irmãos justificaram a ausência, outros estão com Covid, e minha esposa está viajando, chega amanhã de manhã cedo, então alguns não puderam vir nessa noite aqui conosco. Abra a Bíblia, Amós capítulo 4, versículo de número 1. Graças a Deus. Amós 4:1. Após a exposição de Amós 4,
nós procederemos com a ceia do Senhor nessa noite. Aleluia. Amós 4, livro do profeta Amós, está lá depois de Joel, em nome de Jesus. Já está projetado aqui e nós vamos proceder com a leitura. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagai os necessitados e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel, e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, filho de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converterdes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Pode sentar. Que mensagem é essa? A gente sabe que a mensagem da ceia, e diante de nós fazemos menção do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Algo que custou um preço muito caro. A salvação é de graça, mas ela custou um preço. E aqui nesse texto de Amós, Amós era um boiadeiro.
Era um homem que lidava com o campo, um fazendeiro, um homem que lidava com gado. E ele ouve a situação espiritual e social de Israel. Um profeta de Judá que foi profetizar em Israel, foi profetizar no Reino do Norte. E diante de tantas injustiças, diante de tantas situações, ele chega nesse clássico capítulo, usado em muitos congressos para o arrebatamento, mas que nada tem a ver com o arrebatamento. E aqui ele observa, usado por Deus, e essa era a função do verdadeiro profeta, denunciar a desigualdade social e denunciar a infidelidade do povo diante de Deus. E de repente ele olha para aquela classe de pessoas ricas, e ele diz: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, porque em Bazã se possuía, tinha gado que se alimentava bem, o pasto era bem e era bom, e esse gado se alimentava e ficava bom para o abate, bom para o consumo. E ele diz para aquelas mulheres e para aqueles homens: ouvi estas palavras, vaca de Bazã, que está no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Essas pessoas estavam vivendo à custa dos pobres, oprimindo os pobres, estavam pisando nos pobres, ao invés de agir com igualdade, ao invés de agir como Deus queria, como Deus se agradava, mas estavam pisando os pobres, estavam menosprezando aqueles de menor posse. E as mulheres ainda trocavam os papéis e mandavam que os seus maridos fossem atrás de bebidas para que elas ficassem de pernas para o ar, bebendo e refestelando ali a seu bel prazer, às custas dos pobres e dos oprimidos. E aí Deus ele fala que jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis. Aqui é uma profecia em que a Síria, ela viria sobre o reino de Israel, se eles não se convertessem. Era uma prática dos assírios levarem os seus cativos por anzóis nos narizes ou nas bocas. Então Deus estava convocando o povo ao arrependimento. Deus estava clamando ao arrependimento, porque o povo estava de pecado diante de Deus. E Deus está dizendo, e Deus está avisando, é tempo da igreja se aperceber que Jesus está voltando, que nós estamos vivendo o tempo do fim. Quando a gente acha que a pandemia melhora, vem uma variante e a coisa bagunça um pouco. Quando a gente pensa que não, vem um tal de H3N2. Quando a gente pensa que não, a Rússia está fazendo todo o manejamento bélico e militar nas fronteiras da Ucrânia. Quando a gente pensa que não, a ideologia de gênero está querendo tomar conta das escolas, das coisas, do mundo. O globalismo, a esquerda, está tentando atrapalhar e modificar aquilo que Deus criou. E Jesus está chamando e convocando o seu povo ao arrependimento, porque esta palavra era para o povo de Israel. E ele disse que cada um de vocês
sairão frente de si pelas brechas e vos lançarão para o Hermon, disse o Senhor. Aí agora o profeta, em um tom irônico, ele diz: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Aqui estamos falando da corrupção na adoração, na corrupção do culto diante de Deus, na hipocrisia da prática religiosa. É isso que o profeta está rebatendo: a hipocrisia religiosa e a corrupção na adoração. Porque eles estavam fazendo culto para si mesmos. Eles não estavam fazendo culto para Deus. Betel, casa de Deus, mas Betel se tornou Beit Aven, casa do pecado. Ao invés de ser casa de Deus, se tornou casa do pecado. Em Betel, Jacó teve o sonho a caminho de Padã Arã e construiu um altar chamado El Betel, onde ele viu anjos do Senhor subindo e descendo. Posteriormente, Betel se torna um centro religioso de Jeroboão. Jeroboão pegou a cidade de Betel e pegou a cidade de Dan e transformou em altares idólatras. Corrompendo a adoração ao Deus de Israel, erigindo bezerros de ouros. E quantos líderes, pastores de igreja, estão corrompendo o altar, estão corrompendo a palavra de Deus, estão pregando o que o povo quer ouvir, e não estão pregando a verdadeira palavra de Deus. Gilgal foi o acampamento de Israel depois de cruzar o Jordão. O principal centro de operações militares durante a campanha de conquista. Pedras foram retiradas do leito do Rio Jordão e foram dispostas como memorial do grande milagre da travessia do Jordão. Mas agora era um lugar em que as pessoas ofereciam sacrifícios e louvores do que é levedado. Ou seja, fermento na Bíblia Sagrada tem a ver com corrupção, tem a ver com pecado. E vocês apregou ofertas voluntárias, publica, porque disso gostais. Estavam corrompidos no culto, e estavam fazendo para se mostrar, estavam trazendo uma aparência, e Deus conhecendo a essência. E aí Deus, mas tudo isso, essa mensagem ela é dura, mas esta mensagem está permeada da misericórdia e da graça de Deus. Porque quando Deus está usando o seu profeta, é convocando o povo ao arrependimento para não passar por isso. E aí ele começa dizendo no versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade,
sobre a outra não. Olha só, um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Deus está usando o seu poder, a sua majestade e soberania, e mostrando que Ele ainda é o Todo-Poderoso, em que Ele permite que a chuva caia num determinado local e no outro não. Jesus está chamando, Deus está chamando: ei Israel, ei meu povo, eu amo vocês. Eu sou o Todo-Poderoso. Será que vocês não veem que eu ainda opero? E ele envia a fome. Mas a tônica dos versículos é: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ele usa fome, ele usa secas. Agora ele usa destruição das lavouras com gafanhotos. Destruição da colheita. Lá como lá no livro de Joel, que houve a destruição. Ali não é demônio, não é migrador, cortador, destruidor, não. Risque isso da sua mente. Ali são espécies diferentes de gafanhoto. Um comia e destruía o que ficava de restante, o outro comia e destruía. Aí o outro vinha e comia o resto, e vinha e comia o resto. Porque nada está acima do nome de Jesus. E não tem esse negócio que traga o dízimo para repreender o devorador, porque isso não é bíblico. Aí agora vem as enfermidades. E depois vem as guerras. Será que precisamos passar por todas essas situações para Deus nos chamar a atenção? Será que é preciso, você que nos assiste? Deus, Ele não quer isso. Isso é um estágio muito avançado de várias e várias formas que Deus já chamou a atenção. E quando Ele chama, parece algo muito agressivo e sério, mas Ele está fazendo disso porque Ele não quer que se perca. Porque Ele não quer que se perca. Isso é manifestação do amor de Deus. Enxergue o amor de Deus aqui. A Bíblia diz que Ele não tem nem prazer na morte do ímpio. Que dirá do seu povo? Mas como nós falamos hoje na escola, que há a questão do arbítrio do ser humano. E agora, ele diz: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O portanto é uma conclusão, uma explicação de tudo o que ele expôs anteriormente. Aqui ele está convocando para o julgamento, não é para o arrebatamento. Eu preguei numa igreja essa mensagem, nunca mais me chamaram. Porque a mensagem era: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E ficaram falando sobre o arrebatamento. E eu trouxe a exposição correta do que é o texto. Nunca mais voltei. Mas eu tive que ser fiel às Escrituras. É pertinente falar sobre o arrebatamento, e temos que falar, mas tem outros textos sobre isso. Então aqui ele está falando, olha, o encontro aqui é de um juízo. Não quiseram se converter a mim, não quiseram se converter a mim, não quiseram se converter a mim, não quiseram se converter a mim. 5 vezes. 5 vezes. Depois de 5 vezes, aí ele chama. É tipo assim: eu estou te chamando, você não quer comparecer diante de mim na minha presença, mas agora você vai comparecer querendo ou não. Você vai comparecer querendo ou não, você vai ter que comparecer. E a Bíblia fala:
que ao ser humano está dado morrer uma única vez, vindo depois disso o julgamento. Então é em vida que nós fazemos as escolhas certas de aceitar a Jesus, de entregar nossa vida para Jesus. Não existe reencarnação, não existe purgatório. Existe o tempo aceitável do Senhor que se chama hoje, enquanto nós temos o fôlego de vida, para entregar nossa vida para Jesus. Segundo aos Coríntios 5:10 fala que todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito no corpo terreno. Todos vão comparecer diante do trono de Deus. Todos. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses capítulo 2. João capítulo 5, verso 29, Jesus também já dizia: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, ele está falando que nós vamos comparecer para os que tiverem feito o bem, ressurreição da vida. Para os que tiverem praticado o mal, a ressurreição do julgamento, do juízo. E é um julgamento para a condenação. Não é um julgamento para ver se há uma hipótese de haver uma absolvição. Não, não é isso. E por isso o profeta ele fala: venha, agora vocês se compareçam diante de mim. E ele termina dizendo que para aquele povo se preparar para encontrar diante de Deus. E ele finaliza dizendo a grandeza e o poder e a majestade de Deus. Dizendo, porque ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então ele finaliza louvando, engrandecendo. E interessante que ele fala, e que Deus declara ao homem qual é o seu pensamento. Em Miqueias ele fala: que quer que o Senhor teu Deus pede de ti? Que pratiques a misericórdia, o amor, a justiça, e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Então, é o amor do nosso Deus expresso nessa palavra, em nome de Jesus. É tempo de lamentar e chorar, de clamar, de buscar a presença de Deus. Os dias são maus. Então nós temos que ficar apercebidos. 1 Coríntios capítulo 11. Eu convido a vir aqui à frente as nossas diaconisas Neuraci e Rosângela, que vão apresentar o pão, presbítero Gaspar e presbítero Manuel, que vai apresentar o fruto da vide. Nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 11. Aí as irmãs peguem o pão, levantem que nós vamos orar. Logo após, depois, os presbíteros peguem e nós vamos orar depois. 1 Coríntios 11, que diz assim: a Santa Ceia do Senhor era para todos aqueles que estão em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja do Senhor, todos que são batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a equipe te louvou, apóstolos, aqui para nós adorarmos o nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, glória a Deus. Versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Réu do corpo aqui é o corpo de Cristo, a igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Apresente e vamos orar. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, esses elementos, ó Deus, este pão, que simboliza, que traz à memória o Teu corpo ali na cruz do Calvário, Senhor. Aquele momento de dor, em que o Senhor foi traspassado, ó Pai. Meu Deus amado, Deus querido, nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos chamou ao arrependimento. E hoje nós podemos estar aqui, Senhor. Ó Deus Santo, Deus bendito, pelos Teus méritos, estamos aptos, Senhor, somos aptos a participar desse momento. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode distribuir em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o E a igreja toda adore o nome do Senhor. e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
maravilhoso, Jesus. Tu és tremendo, meu Pai, Tu és santo. Tu és bendito, meu Pai. Oh, glória. Todos pegaram? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis todos participar. Aleluia. Os presbíteros, por gentileza, peguem um cálice. Vamos orar. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Que é o homem para que dele te lembres. Estenda as suas mãos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos nesse momento o fruto da vide, Senhor, que simboliza o Teu sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue que trouxe remissão, trouxe perdão e resgate. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque Tu és maravilhoso. O Senhor amou o mundo de tal maneira, ó Deus, que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai Santo, Pai Bendito, nós como servos do Senhor, nós consagramos esses elementos a Ti, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem distribuir em nome de Jesus. Continue adorando na presença do Senhor. Por gerações Ele é. O tempo está em Tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. O Senhor não muda. Três se formam em um. Aleluia. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Tu és grande, Senhor. Grande É o meu
sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. Verso 25, oh glória. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podeis participar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Me ama, só vocal e a igreja. Aleluia. Capela. Ele me ama. Aleluia. Ele Ensaie, porque no céu você vai adorar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia, louvado seja Deus. Nesta noite nós queremos convidar você
que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você que quer entregar sua vida ao Senhor, porque Ele se entregou por você. Hoje é noite de você confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é noite de decisão, hoje é noite de chamado, de convite. Você que deseja reconciliar-se com o Senhor, hoje é a oportunidade, você que nos assiste também. Aleluia. Essa noite é o tempo aceitável do Senhor. É a oportunidade de nós entregarmos nossa vida para o Senhor. Se não há, que Deus abençoe em nome